A polêmica entra em campo, ainda hoje aqui no Fantástico. Ela vai contar a história de um químico do Maranhão que fabrica e receita produtos à base de plantas para tudo que é tipo de doença. Um absurdo, não? Um absurdo que nos faz repetir a pergunta sobre os fitoterápicos. Afinal, é bom para quê? O jucá, no caso, a gente usa para curar ulcerações de afta, estomatite, úlcera. Aqui a gente usa também a couve macerada em tintura hidroalcoólica para insônia, para ansiedade. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. Cerca de 230 mil pessoas vivem aqui. Mais da metade é pobre. 26% são analfabetas. A cidade tem um único hospital público grande e 34 postos de saúde. Num deles, encontramos Dona Carmosina. O lixeiro caiu em cima da minha... feriu? Aí feriu assim um pouquinho, só um pouquinho aqui no joelho, aqui abaixo do joelho um pouquinho. Coça? Coça. Coça muito, né? Coça muito. E sai bastante secreção aí. Sai. Tá. Vamos fazer a pomada de graviola, né? Em 90% mais ou menos dos pacientes que chegam com ferimentos assim que demoram a cicatrizar, ela tem funcionado muito bem. Dona Carmosina não foi atrás de nenhum curandeiro. Procurou um posto de atendimento do SUS em Imperatriz. Lá recebeu a receita assinada por um médico. Pomada de graviola. Não serve para nada. Esse é o ponto. Quando está em forma de pingo, tá, ó o ponto. Ó. O professor Frazão dá aulas na Universidade Estadual do Maranhão. Ele tem um centro de tratamento com plantas na área do aeroporto de Imperatriz, construído e mantido, pasmem, pela Infraero. A Infraero é uma mãe para esse parceiro. Nesse local, o professor consulta pacientes, faz diagnósticos e receita remédios à base de plantas. E, pasmem outra vez, sem ser médico, o professor é químico. E aí, campeão, o que você ordena hoje? Quase eu tô com uma coceira aqui no meu pé, uma formiga não pode morder, formiga de fogo. Aí eu vou para graviola. Olha esse diagnóstico. É facinho demais. Pronto. No caso da graviola, existem efeitos tóxicos descritos? Existem relatos, já na literatura, da graviola em animais experimentais com agressão ao fígado e com diabetes. E também a própria Anvisa, num guia de fitoterápicos, relata que o uso prolongado da graviola pode causar alterações no pâncreas e levar ao diabetes. O caso que documentamos em Imperatriz, do Maranhão, é apenas um pequeno exemplo desse descontrole absurdo que põe em risco a vida dos brasileiros. Reinaldo, o que o Ministério pensa a respeito do tratamento de doenças com produtos naturais? Olha, o Ministério entende que esta é uma alternativa terapêutica que deve ser oferecida. Isso aqui é uma receita da Dona Carmosina. Eu fico sabendo aqui, por esse nível aqui, ó, infectada, MID, significa grande infestação. Dona Carmosina não está com nenhuma infestação. Qualquer estudante de primeiro ano de medicina sabe que a sigla MID significa membro inferior direito. O que a receita diz é que a ferida está localizada na perna direita. Então a gente vai utilizar a tintura da graviola com um grau de concentração um pouco alto, colocar o óleo da copaíba, que é um bactericida, e bater a pomada e está pronto. O que eu posso dizer é o seguinte: se eu estivesse com uma ferida infectada no membro inferior direito, eu não ia passar pomada de graviola. Seria um erro nós acharmos que a política do Ministério da Saúde para fitoterápicos estimula este tipo de coisa. Até hoje, nós incorporamos apenas 8 medicamentos fitoterápicos. Os 8 fitoterápicos aprovados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo SUS não passaram pelos estudos clínicos exigidos para os remédios convencionais, alopáticos. Por isso, não se sabe com detalhes que efeitos colaterais podem provocar.
a questão da segurança, né? A gente só vai conhecer a segurança se nós tivermos estudos de qualidade que envolvam centenas ou milhares de pacientes. Isso a gente não tem. O professor Frazão diz que já testou a pomada em ratos e em pacientes. Nos leprosários, nos asilos de velhos, em escala de decúbito. A gente foi vendo no decorrer do tempo que ela tinha uma ação de regeneração de tecido. Os conselhos de ética consideram essa uma infração gravíssima. Os pacientes com hanseníase e os velhinhos nos asilos sabiam que estavam sendo usados como cobaias? Olha a ideia que o professor Frazão faz da ciência. Gente que tem dom da pesquisa, a gente detesta papel, para estar anotando nome, peso, tamanho, coisa e tal. O que eu gosto é de ver, eu pego uma foto e vejo. A minha estatística é essa. Há 4 anos, nós estamos indicando a pomada do professor Frazão. Nós estamos no Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Natasha Maurman, que é farmacêutica. Nós vamos fazer um teste com a pomada de graviola. Então, ela vai fazer um experimento em que vai provocar o ferimento em ratinhos que estão anestesiados, não vão sentir absolutamente nada. O que você vai fazer é comparar, ver se o local do ferimento em que você colocou a pomada com graviola cicatriza mais depressa, mais lentamente ou da mesma forma que o local em que está só o creme neutro, sem graviola. Exatamente. A pomada de graviola não passou no teste. Não houve diferença entre os ferimentos tratados com a pomada feita com a planta e aqueles tratados com um creme neutro. Ou seja, tanto faz com graviola ou sem ela. Como você vê a prescrição num posto de saúde, pelo SUS, de uma pomada dessas que não tem registro? Bem, eu acho que isso é uma irresponsabilidade, digamos assim, do ponto de vista de respeito ao próximo, ao ser humano. E eu sei que com ela eu vou ficar boa. Eu estou colocando todas as minhas esperanças, claro, primeiramente em Deus, mas no extrato da graviola. Luísa é química, casada e tem muita vontade de engravidar. Há 5 anos descobriu que tinha um tumor na cabeça, na região da hipófise. Foi operada. Em janeiro desse ano, eu fui fazer retorno e ele me disse que esse restinho do tumor que tinha ficado voltou a crescer. Eu teria que fazer uma nova cirurgia. O tumor pressiona o nervo óptico. Luísa já perdeu 90% da visão de um dos olhos. Mas esse não é o seu maior medo. Para a retirada do tumor, você perde muitas células da hipófise. Ali é onde está os nossos hormônios. E com isso, aí que dificultaria mais ainda ser mãe. Se retirar o tumor, Luísa preserva o que resta da visão, mas a cirurgia pode estragar seu sonho. E ela comentando que tinha isso aí eu disse, olha, eu tenho assim uma substância, Se tu quiser testar em 5 gotinhas, 3 vezes ao dia. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, quando ele chegou para mim, o professor chegou para mim e disse para mim que eu iria tomar, né, esse extrato e que eu iria ter uma possibilidade de regressão deste tumor. Foi algo para mim assim, foi uma esperança, uma luz no fim do túnel. Na oncologia, talvez metade das quimioterapias que nós usamos venham da natureza. Mas isso é diferente de usar a natureza direto, não é? Isso que a gente não gosta e tu também não gosta. É uma coisa irresponsável e ilegal. Além da pomada, o extrato de graviola do professor Frazão também foi testado. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pegaram várias culturas de células cancerígenas e dividiram em 3 partes. Na primeira, colocaram o extrato de graviola. Na segunda, apenas álcool, que é a base do extrato. E deixaram a última sem nada para servir de controle. Depois compararam os resultados. Quando nós tratamos com o extrato de graviola, o que nós observamos é que houve um aumento de células em relação a sem nada de tratamento. Quer dizer, as células, em vez de terem o seu crescimento inibido, em vez de parar de se multiplicaram mais? Exatamente, elas se multiplicaram bem mais. Isso quer dizer que se você tiver um tumor maligno e usar essa poção, ele pode crescer mais depressa. Se tivesse que arriscar um palpite para dizer qual é a função da graviola, aí você diria o quê? Que pode ser muito perigoso utilizar o extrato porque o câncer pode aumentar. Desde janeiro, Luísa toma esse extrato de graviola que testamos em laboratório. Nenhum medicamento, só o extrato. Em maio, ela descobriu que estava grávida.
Mesmo que quisesse, agora não seria o momento mais adequado para retirar o tumor. É um teste. Eu mesmo quis me submeter a esse teste. Foi a minha escolha. O professor Frazão continua em seu centro de tratamento com plantas. Como ele, quantos não haverá no Brasil? Muito obrigado, hein? Disponha. Estamos aqui todas as quarta-feira e sexta-feira. Ok. A gente vai aprendendo a cada... Chegou a hora do Dr. Drauzio Varela aqui no Fantástico. Ele vai contar uma história de uma moça que, para melhorar de um problema de digestão, tomou um simples chá, feito com uma plantinha inocente. Só que a bebida fez mal, a moça quase morreu. E casos como o dela são comuns até demais. Essa planta se chama mãe boa. Inflamação. Quando tá com a urina ou solta, que as pessoas ficam se urinando no caminho, ou então muito presa, causando ardência. Aí toma o chá da mãe boa que melhora. Eu tinha problema de gases, né? Assim, até pra rotar mesmo, eu tinha dificuldade. Aí, como ela disse que era bom, eu peguei e tomava. No imaginário popular, a medicação natural não tem riscos. Isso não é verdade. Isso precisa ser desconstruído. Não é verdade e, em tese, ela é mais perigosa. É mãe boa. Olha, esta é a planta que o povo conhece com o nome de mãe boa. É rasteira, cresce na beirada do mato. Um chá desses parece que é uma coisa inocente, não é? Mas a verdade é que a mãe boa nunca havia sido estudada. Os trabalhos feitos na Universidade Federal da Bahia mostraram que ela contém diversos componentes que são tóxicos para o fígado. Foi o uso continuado desse chá que destruiu o fígado da Lindiane. Foi uma doença assim muito rápido. Foi coisa de dias. Lindiane tem 26 anos. Vive com o marido no mesmo bairro da mãe e da irmã, Pirajá, periferia de Salvador, Bahia. Eu estava bem de saúde. Aí, de repente, eu dormi. Quando acordei, já foi toda amarela. O Dr. Raimundo Paraná é especialista em doenças do fígado. Como presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, recentemente promoveu um encontro de especialistas internacionais para avaliar os efeitos tóxicos dos remédios. A medicação alopática, com todos os problemas que ela tem, todos os riscos, existem estudos de fase 2 e 3 que nos dizem exatamente como ela age, quais são os efeitos adversos. Mas nesses outros compostos isso não existe. A Lindiane tomou um chá e teve problemas sérios de saúde. O que aconteceu com ela? Lindiane, ela procurou um serviço de saúde, recebeu a receita para o uso dessa medicação Mãe Boa, que aliás já era utilizada por outros familiares também por orientação médica, e ela desenvolveu um quadro de uma agressão aguda ao fígado grave. Evoluiu para uma hepatite fulminante. Ela ficou muito grave, chegou à beira da morte. Eu perguntei à médica o que foi que causou isso. Aí foi que depois me deram o diagnóstico, que foi a folha. Mais ou menos esse tanto aqui, para dar os 2 copos. Mas vai bastante planta, hein? E põe tudo? Não, tira o talo, só tira as folhas. Só tira as folhas. Sei. E o talo não coloca. Aqui dá 2 copos, o chá não sai forte. E o médico, quando receitou esse chá, explicou como o chá devia ser feito? Não. O paciente que recebe uma receita das mãos de um médico confia. Não imagina que vai tomar um produto tóxico. Como um médico tem coragem de receitar um chá que nunca foi estudado? Um chá de toxicidade desconhecida? Receitar qualquer medicamento, seja derivado de plantas ou não, sem conhecer as ações e os possíveis efeitos indesejáveis, é inaceitável. É antiético. A medicina até pode ser chamada de alternativa, mas a ética não. A ética não é alternativa. A ética é igual para todo mundo. E quanto você tomava do chá? Quantas vezes por dia? 2. 2 xícaras? Você tomava geralmente mais pela manhã e pela noite. Por quanto tempo durou esse tratamento com o chá até começar a hepatite? Muitos dias. Muitos dias? Meses? Era. O fígado não dá sintoma nenhum. O que caracteriza a doença do fígado é o silêncio. Ele vai sendo destruído, vai sofrendo, sem nenhum sintoma. De repente, a pessoa acorda e está com o olho amarelo. Ave Maria. Quando ele dá manifestação, é porque a coisa está muito ruim já, não está pouco ruim, não. O caso dela, né? O caso Quando dela. deu a manifestação. Ela já estava quase morrendo. É.
não é verdade? Eu não sentia nada, não sentia dor, não sentia nada. E é possível uma substância tóxica destruir o fígado num tempo tão curto assim? Sem dúvida, sem dúvida. As hepatites tóxicas podem ter evolução grave e rapidamente progressiva. Isso tanto por alopáticos quanto pelos medicamentos que são chamados de medicamentos naturais, mas que têm um princípio ativo, que têm substâncias que podem interagir com o organismo humano e agredir o fígado. Centenas de remédios podem destruir as células do fígado e provocar hepatite fulminante. Esse quadro costuma surgir com 2 a 6 semanas de uso, mas pode se instalar já nos primeiros dias. Como no início não há sintomas, quando a doença se manifesta, os olhos já estão amarelos, o corpo fraco e a coagulação do sangue comprometida. Começam os sangramentos. Aí eu senti uma dor nas pernas, no sábado. Aí já no domingo já estava toda já amarela, os olhos e o corpo. Já assim diferente. A urina escura. Aí foi aí que começou a descobrir, né, que o problema era no fígado. Aí eu fiquei internada. Esse é o fígado de Lindiane. Essa parte é um dos lóbulos do fígado que está completamente necrosado. E o resto do fígado está muito alterado também. O fígado inteiro pesa 420 gramas, mais ou menos, aí, quando normal, quanto é? Mais de 800 gramas. Perdi o fígado todo. Só ficou mesmo não foi o fígado que saiu, né? Foi o coágulo de sangue. Isso aí foi que veio a equipe toda, porque eu só agora sou um transplante. E é difícil. Para saber se um medicamento está agredindo o fígado, os médicos pedem exames de sangue. Se o médico ou outra pessoa receita uma planta que nunca foi estudada, ninguém faz esses controles laboratoriais e o fígado pode ser destruído silenciosamente até chegar à hepatite fulminante, uma das causas de transplante. No Brasil, a estimativa é de que ocorram 3 vezes mais transplantes de fígado pelo uso de plantas do que pelo uso de medicamentos convencionais. O problema pode ser ainda maior, porque boa parte dos indivíduos que chegam a esses centros com uma hepatite chamada grave ou fulminante, eles não reportam o uso dessas medicações porque eles consideram essas medicações absolutamente inocentes. E ela te disse quanto tempo você tinha para fazer esse transplante? Ela disse que tinha que ser com urgência. Com urgência, eu tinha que conseguir aquilo logo com urgência, porque eu não sabia se eu ia passar daquele dia. Lindiane teve muita sorte. Foi salva por um fígado que chegou a tempo. Hoje está curada. A lição que ficou para mim que eu mais nunca tomo chá. Mas a mãe e a irmã ainda têm fé no chá de mãe boa. Mesmo depois que aconteceu? Mesmo depois. E a senhora não tem medo que aconteça a Não, eu mesma boto pouca coisa? folha. Agora boto 4, 5 folhas. Quando se fala na ciência médica, habitualmente aparece sempre alguém que diz: não, os médicos que defendem isso, eles estão se beneficiando da indústria farmacêutica. Isso não é verdade, isso é até uma retórica imbecil. Ela não tem nenhuma razão e ela tem como objetivo fugir ao debate científico, nada mais do que isso. O Brasil tem 119 laboratórios que fabricam fitoterápicos. A Anvisa, órgão do governo responsável pela fiscalização de medicamentos, já aprovou 512 remédios produzidos a partir de 162 plantas diferentes. Além desses fitoterápicos, a Anvisa aprovou este ano uma lista de 66 plantas e ervas para fazer chás, com as mais diversas e imprecisas alegações terapêuticas. Elas receberam o nome de drogas vegetais. O mundo inteiro tem interesse em fitomedicamentos. O que os médicos reclamam que precisam é ter mais estudos de segurança e eficácia. Semana que vem, a pesquisa como deve ser feita. E mais uma informação. Esta semana, a Infraero lacrou o laboratório do professor Frazão na cidade maranhense de Imperatriz. Como o Dr. Drauzio Varela mostrou na semana passada, Frazão é um químico que dava consultas e receitava medicamentos em uma área cedida pela Infraero. Segundo a empresa, que é responsável pelos principais aeroportos do Brasil, o professor tinha autorização de usar o local somente para pesquisa e não para atender pacientes.